Livro do Evangelho de João, tá? Nós já falamos Marcos, né, que é o Evangelho de Pedro, e agora nós vamos ao Evangelho de João. Mateus foi também, né? João vai ficar faltando Lucas dos Evangelhos, né? E depois mais algumas cartas universais. Estamos na reta final de terminar o Novo Testamento. Glória a Deus. Evangelho de João, em parte, é um evangelho que, particularmente falando, eu gosto muito, tá? Não que eu não goste dos sinóticos, é uma questão de identificação, sabe? É um texto que me prende mais. Quando nós vamos falar desse evangelho, lógico, nós temos que pensar no autor e pensar em todo o contexto que envolve o autor. Nós sabemos que de todos os discípulos, João era o mais próximo de Cristo. Tanto que no final ele vai dizer, este é aquele discípulo que se recostava no peito do Senhor. Então vocês imaginam, eles estavam ali reunidos, os 12, conversando, e João encostava em Jesus. Era o que estava mais próximo. Então tinha esse laço, tinha essa intimidade. Na metade do ministério de Cristo, para o final, 3 discípulos tiveram uma proximidade maior com Jesus Cristo, uma intimidade maior. Pedro, Tiago e João tiveram essa intimidade maior, tanto que Jesus saía para orar, em algumas ocasiões apenas Pedro, Tiago e João estavam com ele. No momento da transfiguração no monte, Pedro, Tiago e João com Cristo. Então, os outros não participaram. Então, em alguns momentos, é demonstrado pelas Escrituras que havia uma particularidade maior com esses 3 discípulos. Tiago, posteriormente, se torna o pastor da igreja primitiva, né? Pedro, apóstolo entre os judeus, né? E João, o apóstolo do amor, né? Conhecido como apóstolo do amor, pastor, chegou a ser pastor na igreja de Éfeso. Há quem discorde da autoria, né? Teologia liberal, ela praticamente vem tentando desconstruir quase tudo da teologia tradicional. E dentre essas coisas que eles tentam desconstruir é a questão da autoria bíblica. Então eles entendem que o autor aqui não é João, apesar das inúmeras provas internas, diretas e indiretas, falando a respeito da autoria do apóstolo João. Até pela narrativa que o autor faz aqui, são narrativas que só uma pessoa que estava vendo poderia narrar da forma que é narrado aqui. Né? Entre tantas outras, né? O termo filhinhos, que nós encontramos também na carta, né, de João, nas cartas, e também o termo verbo, que só João que usa esse termo no Novo Testamento, e nós encontramos o termo verbo, né, que é o logos, no caso, né, em grego, e no Evangelho de João, e também na primeira epístola de João. Então, fora isso, irmãos, tem o testemunho dos pais da igreja, ou seja, aqueles que foram os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos discípulos, ou seja, aqueles que fizeram a sucessão, né? Aqueles que vieram logo após. Por exemplo, Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Policarpo, que foi bispo em Esmirna, então foi discípulo do apóstolo João. Então isso dá aos pais da igreja uma credibilidade grande quando eles vêm afirmar alguma coisa, porque eles aprenderam aos pés dos apóstolos, dos discípulos que estiveram com Cristo. E é unânime o testemunho entre os pais da igreja de que a autoria do Evangelho de João foi do apóstolo João. Tá? Esse João não é o João Batista. Tá? Esse é aqueles que chamam-se de João o Evangelista. Tá? O João Batista é outro João, primo de Jesus. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, irmãos, são muitos versículos. Eu não quero me ater muito à introdução, né? Porque em si esse texto é um texto
que já tem muita coisa para falar, né? É um texto muito rico. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 14, tá? Para nós fazermos uma consideração. Se vocês quiserem marcar na Bíblia de vocês, vocês podem marcar, tá? Quem gosta de marcar com a caneta e tal, vocês marquem. Do versículo 1 ao versículo 14 é conhecido como o prólogo do Evangelho de João. Prólogo é uma palavra bonita, né? Que é um termo que é usado para introdução, tá? Tem o mesmo sentido de introdução ou resumo, tá? Não um resumo muito resumido, mas um resumo mais explicado. Então, isso seria o prólogo, tá? É sobre o que se trata o livro. Vamos lá. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vocês lembram que eu disse que ele narra em primeira pessoa como testemunho ocular? Então ele está dizendo aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos, ou seja, ele também viu, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, esse evangelho foi escrito, tá, segundo a tradição conservadora da teologia e do cristianismo, teria sido escrito por volta aí do ano 95 da era cristã. Tá, irmãos? É praticamente aí junto com Apocalipse, né, um dos últimos livros escritos do Novo Testamento. E é importante que nós entendamos, por exemplo, assim como Apocalipse, João também escreve, é um livro que é escrito por um autor que está já no final, né? Está no final. João aqui, já bem avançado em idade, tá? Na época que ele escreve o Apocalipse, é bem próximo. O Apocalipse talvez tenha sido escrito entre o ano 95 e o ano 100, né? Então assim, é próximo a data. Então João velho, avançado de idade, a gente pode pensar aqui e afirmar uma pessoa com cabelos brancos, né? E com muita experiência, com muita visão, em meio a um mundo que estava mudando. Por quê? Já das testemunhas oculares, a maioria já havia morrido, já havia falecido. Então havia a segunda e terceira geração. Da primeira geração de cristãos, daqueles que foram testemunhas oculares de Cristo, já não havia sobrado quase ninguém. Dos apóstolos, todos já haviam sido martirizados. Todos os apóstolos de Jesus Cristo foram martirizados. O único que não foi martirizado, né, embora não tenha havido faltado tentativa, foi o apóstolo João, que, segundo o testemunho da tradição cristã, ele morreu com a idade avançada na igreja de Éfeso, né? Vocês sabem disso.
os outros todos martirizados. Então, vocês pensem bem, no momento em que a igreja estava sendo atacada, havia um ataque muito grande contra a teologia cristã, contra os princípios da teologia cristã, e havia algumas confusões de conceito no entendimento dos cristãos, porque havia ali cristãos, a maioria já de segunda e terceira geração de cristãos. Da primeira geração, poucos. E como desde o início da igreja, a igreja sofreu muitos ataques de heresias, tanto vindo do judaísmo, quanto vindo de influência do helenismo, ou seja, da cultura grega. Então, mais do que nunca nessa época aqui, fica evidente, por exemplo, que das heresias que mais ameaçava a igreja era o gnosticismo, que era aquele entendimento, que negava a divindade de Jesus Cristo. Eles entendiam que eles não negavam a existência de Deus, simplesmente o que eles negavam era que Deus não podia se tornar homem. Então, o entendimento que muitos tinham naquela época era de que Jesus Cristo era uma aparição em forma de homem. Não havia se tornado um homem, mas que havia uma manifestação teofânica, ou seja, que ele simplesmente se materializa e aparece com um formato de corpo homem, mas não homem em essência e natureza. E isso causa muito problema, porque Jesus Cristo é o Deus homem. Se ele não fosse homem em sua essência, em sua natureza, o seu sacrifício na cruz do Calvário se torna inválido. Porque quem pecou foi o homem. Quem precisa ser punido pelo pecado é o homem. E apenas um homem poderia subir na cruz do Calvário para poder receber o castigo no nosso lugar. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus, para salvar a humanidade, cumprir a sua justiça e salvar a humanidade, ele vem e encarna, ou seja, ele vem e assume a forma de homem. Ele não se torna como uma teofania, uma transformação, uma aparição. Não, ele encarna e pelos meios naturais que nós conhecemos, ele nasce homem. Meios naturais, eu quero dizer aqui, meios de desenvolvimento, não de concepção. Porque nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e não pela conjunção carnal. Tá, ok? Ele se desenvolve pelo processo natural de simbiose, de crescimento, tudo. Normalmente, como uma criança cresce e se desenvolve, ele também cresce e ele cresceu e se desenvolveu como homem. E aqui reside um dos problemas mais difíceis da teologia, ou se não o mais difícil, é explicar a encarnação do Verbo. Porque aqui, diante desse problema, de todo esse ataque que a igreja sofria, de que não aceitavam, por causa da cultura, muitos cristãos não aceitavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne, em forma de homem, que era um tipo de aparição. Outros diziam que era até um espírito, era como se fosse um holograma, algo dessa natureza. Eles negavam, então, de que Jesus Cristo tenha vindo em forma de homem. É por isso que você vai ler na carta do apóstolo João, ele mandando provar os espíritos. Que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Se não confessa, não é de Deus. Era por causa do gnosticismo. Era por causa desse ataque que estava a doutrina, a teologia cristã estava sofrendo naquela época. Então, se um ensinador, um mestre daquela época, viesse ensinar e ele não aceitasse de que Jesus Cristo tinha vindo em carne, em forma de homem, esse não provinha de Deus. Então, aí vocês conseguem entender, um dos propósitos desse livro é justamente explicar, ratificar a divindade de Jesus Cristo e a sua natureza humana divina.
e como divino pré-existente. Então, muitos acreditavam também de que Jesus Cristo era um ser gerado de Deus apenas no momento da sua concepção, no momento em que ele aparece, de que era algo que vinha de Deus, mas gerado apenas naquele momento. Tipo, passou a existir para aquele propósito a partir daquele momento. E isso também é um tipo de negação da divindade de Jesus Cristo. Vocês devem saber aqui, em inúmeras aulas já foi falado aqui, que qualquer atributo de Deus que for negado, você nega toda a divindade. É o mesmo que negar a Deus. Então, se você disser assim, Deus sabe de todas as coisas, mas uma coisinha, uma vírgula ele não sabe, então ele não é Deus, acabou. Ah, Deus pode fazer qualquer coisa, mas isso aqui ele não faz, ele não pode fazer, não tem poder para fazer. Então ele não é onipotente. Você nega toda a divindade. Então, o que muitos não entendiam, talvez eles não compreendessem, é que esse tipo de negação que eles faziam, eles estavam se contradizendo e negando a própria divindade. Os apóstolos sabiam disso, eles combateram firmemente contra esse tipo de doutrina. É por isso que você vê a forma como João inicia esse livro, é algo lindo. Em termos de, vamos usar aqui uma linguagem simbólica, se fosse uma briga, é como se alguém já começasse pulando com os 2 pés no peito de alguém. Porque sem nenhum rodeio, sem nenhum pormenor, sem nenhum prelúdio, ele já começa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e mais do que estar com Deus, o Verbo era Deus. Olha, o primeiro versículo dele já vem para poder combater, e irmãos, tão claro, tão óbvio, e sem nenhum rodeio, já vem dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pronto. Uma afirmação simples, categórica, direto ao ponto. Ah, porque está havendo uma dúvida ali, uma discussão, um debate, se era, se não era, como é que foi, como é que não foi. Ele já entra virando a mesa, jogando tudo para o chão. Se fosse uma briga, iniciando, pulando com os 2 pés no peito. Primeiro, normalmente uma briga começa com uma discussão, começa a discutir, o meu time é bom, o seu time é ruim, o seu time foi para a 2ª divisão, o meu nunca foi, começa a discutir, os ânimos vão se acirrando até que um empurra o outro empurra o outro. Aqui não, João já entra com os 2 pés no peito, afirmando categoricamente. E o termo usado aqui para verbo, em algumas traduções das Bíblias vem como palavra, no grego é logos. E é muito interessante esse termo no grego, porque ele é um termo que é um pouco difícil de você colocar uma única explicação para esse termo, porque ele é um termo vasto. Ele é um termo muito rico. E em determinados contextos ele muda de significado. Então esse termo ele era usado para discurso, para a palavra, para falar, para comunicar pensamento. Então é um termo muito vasto, e dentro da filosofia grega, ele foi ganhando alguns significados, um pouco mais distintos, um pouco mais elevados, tanto que na escola dos pensadores estoicos, eles chegaram à conclusão de que o logos seria uma denominação para um princípio ativo, presente em todo o universo, ou seja, um princípio ativo que explicava a origem e o significado de todo o universo. Dentro da cultura helênica também se tinha esse pensamento de que Deus poderia estar presente em tudo, Então o logos também ganhava esse tipo de significado. E João, como ele tinha influência
tanto da cultura grega quanto da cultura judaica, então ele sabiamente soube usar de uma forma surpreendente esse termo e transcender os significados desse termo, e que, se você for olhar no dicionário, você vai ver que a partir do cristianismo, a palavra logos, ela ganha um novo significado, ou seja, ela transcende. Então você vai buscar no significado, no dicionário, o significado da palavra logos, você vai achar lá palavra, argumentação, expressão da mente, expressão da lógica. Você vai ver um monte de significado, discurso, e você vai ver que você vai ver um parênteses ou alguma referência que diz assim, cristianismo, logos, é palavra ou manifestação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque em João, a partir desse evangelho, o logos ele se reveste de um significado maior e mais elevado. Pesquisando sobre o logos, eu lembro que uma vez eu fui buscar no dicionário de Vine, dicionário de grego e hebraico, e dentro das muitas explicações, uma me chamou muita atenção, de que, além de verbo, palavra, falar, é expressão do pensamento de Deus. Então, para o grego, o logos é a expressão da lógica, uma argumentação lógica, né? É você falar, você só conhece alguém por causa dessa expressão, por causa dessa pronúncia, por causa de se falar, por causa da conversa, por causa do interagir. É um termo muito vasto, um termo muito rico. E em Vine nós vemos que uma das explicações que ele dá é de que o logos seria a expressão do pensamento de Deus. Então quando ele diz aqui, no princípio era o verbo, ou seja, o logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele está dizendo que é a expressão do pensamento de Deus. É algo mais elevado. E nos abre um leque, né, no entendimento do que vem a ser isso. Então você vê João pegando esse pensamento, né, que era comum aos gregos, da cultura grega, e ele une com o pensamento judaico, da cultura judaica, porque no versículo 2 e do 3, ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus, olha só. Então, é uma resposta para aqueles que diziam que Jesus passou a existir do momento da sua manifestação em forma humana em diante. Então ele está respondendo, não, no princípio, sabe-se lá quando é esse princípio, né? Ele estava com Deus. Não é uma questão de que houve nisso, mas o que ele está dizendo é que desde sempre ele estava com Deus. Então ele está respondendo o quê? É a pré-existência de Jesus Cristo. Já existia antes. Já existia na eternidade. Estava com Deus, e não apenas estava, era Deus. E aí nos remete para a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava com Deus e era Deus. O pensamento judaico, versículo 3, nos remete para Gênesis, o princípio da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, para quem tinha alguma dúvida a respeito da divindade de Jesus Cristo, João está dizendo aqui, vocês estão pensando o quê? Lá em Gênesis, quando diz assim, e disse Deus, haja luz, e a luz passou a existir, quem estava criando era Cristo. Quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou os animais, quem criou tudo que é visto e que é conhecido pela humanidade, foi o Logos,
foi Jesus Cristo. Então ele vem com uma declaração firme, contundente, mostrando a divindade de Jesus Cristo, que ele não é um ser criado, não é um ser que passou a existir em um dado momento da história, não. Ele é pré-existente, ele é Deus, ele é criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, no Evangelho de João, o tema vida e o tema luz, ele é muito recorrente. Se você for fazer um esboço do Evangelho de João e você quiser separar ele por temas e assuntos, provavelmente o assunto vida, o assunto luz, né? Ele vai estar entre os principais assuntos do Evangelho, porque é muito falado sobre isso. Que Jesus é a vida e a luz dos homens. Antes de nós prosseguirmos, o versículo 2 diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. No grego, o significado de ele estava no princípio com Deus é mais ou menos aquilo que nós entendemos por ele estava face a face com Deus. Se você quiser anotar isso aí, tá? É mais do que alguém que estava apenas próximo, né? Em algum lugar guardado, em algum lugar escondido. Estava no início com Deus, significa estar face a face com Deus. O sentido da palavra é essa, é estar face a face. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Outro tema recorrente no Evangelho de João é o conflito entre luz e trevas. Tá? Jesus vai, no Evangelho de João, ele deixa bem claro os diálogos, os discursos de Jesus, falando a respeito e dando ênfase a esse conflito entre luz e trevas e como a luz, né, vence as trevas. No versículo 6, dentro desse prólogo, ele faz a menção de João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz, olha aí o tema da luz de novo, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então aqui é o seguinte, transcende-se, tá? Porque o Evangelho de João é um evangelho universal. Ele não é um evangelho que foi destinado a judeus, nem um evangelho destinado a uma pessoa específica, como no caso de Lucas, mas é um evangelho universal. Foi escrito para que todos lessem, destinados para que fosse distribuído e lido para todas as pessoas. Então, quando nós lemos aqui, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, dentro do pensamento judaico, é claro que nós vamos nos remeter à nação israelita, né? Jesus Cristo sendo Israel, vindo antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, acabou sendo rejeitado pela maioria deles, ok? Mas nós temos também o sentido universal dessa palavra. Por quê? Porque aqui João não está falando de Jesus no sentido restrito judaico, mas está falando no sentido universal. Deus, Criador de todas as coisas, Criador da humanidade, a luz que ilumina os judeus, a luz que ilumina todos os homens.
Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui pode-se interpretar como sendo para os israelitas, mas no sentido universal é para todos os homens, porque todos são criaturas de Deus, criados por Deus, alvos de Deus nesse processo, tá? E os seus não o receberam. Então, ele veio para todos os homens, ou seja, ele veio para salvar a sua criatura, tá? A luz, mas muitos rejeitam e muitos ainda rejeitarão, tá? E isso faz parte da teologia, da história cristã. Eu não vou entrar nesses pormenores, tá? Mas tem um sentido universal, ultrapassa o sentido de nação, porque não apenas a nação de Israel rejeitou a Cristo, mas posteriormente os gentios também rejeitaram a pregação do Evangelho e perseguiram os discípulos, perseguiram os cristãos e também o fazem até hoje, né? Era para que todos, diante dessa palavra, se sentissem quebrantados, se sentissem bombardeados, tocados por essa palavra, mas eles não o fazem, são duros e rejeitam essa palavra, essa luz que veio para iluminar. E aqui, no conflito de luz e com as trevas, nós temos que entender que isso já fica explícito logo na criação. A primeira palavra que nós vemos na criação de que algo que tenha sido criado foi a luz. Não havia nada. Que haja luz e a luz passou a existir. Então dá-se a entender que todos aqueles fora de Cristo, fora de Jesus Cristo, estão em trevas. E Jesus Cristo é a única luz que pode iluminar os homens, porque Ele é luz, Ele é criador da luz, e Ele é a luz que pode iluminar a todo homem que está em trevas. Então, é um significado muito importante, é um significado elevado, quando nós ouvimos dizer que Ele é a luz que ilumina todo homem, e os homens ainda rejeitam. A gente só dá valor a uma coisa quando a gente perde. Ou alguém que não tinha antes e quando passa a ter, pode valorizar também. Nós só damos valor a essa luz que nos ilumina. Estou agora falando em sentidos de oferta. Irmãos, vamos tirar a oferta em nome de Jesus. Eu agradeço a todos os irmãos que têm contribuído com a EBD, tá? Que esse é o dinheiro que a gente compra as revistas, que faz o café, tá, irmãos? Deus abençoe a todos aí. Material das crianças vem dessa oferta que os irmãos contribuem para a EBD. Amém? Então, voltando ao assunto que eu estava dizendo, então a gente só dá valor quando a gente perde. Por exemplo, a gente só dá valor, a gente às vezes não dá valor à luz física, né? Até que você está em casa à noite e tem um blackout, aí você vê a falta que faz a luz. A gente não dá valor à luz até que falte. A gente vê como é importante. Dentro dessa metáfora, a gente deve entender que os homens caminham em trevas. E treva é a ausência total da luz. Não é apenas uma escuridão, que você tem uma luz da lua, das estrelas, você consegue ainda caminhar, mesmo que por meio de vultos, você ainda caminha, ainda enxerga uma coisa. Não, treva é não enxergar nada. E o mais perto que você pode chegar disso é quando você fecha os seus olhos. Se você quiser fazer um teste aí, fechar os seus olhos, você vai perceber. Isso é ausência de luz. Tampa assim, ó. É nada.
Então, espiritualmente falando, a metáfora aqui é o seguinte: os homens estão em trevas espirituais. E essas trevas espirituais, nós sabemos que ela começa no Jardim do Éden, com a transgressão de Adão. Porque Adão, sendo representante da raça humana, quando ele pecou, ele lançou toda a humanidade, todos os seus descendentes, na desgraça. Todos em trevas, porque houve uma ruptura. Deus é a luz, e esse que vinha e conversava com ele numa aparição teofânica, nós não sabemos como aparecia, mas aparecia todos os dias no Jardim do Éden para conversar com ele, era Cristo. Muitos cristãos não entendem isso, às vezes não percebem. Era Cristo, que descia todos os dias por volta das 3 da tarde para conversar com Adão no jardim. Ou seja, Adão tinha sua mente iluminada por Deus, estava em comunhão com Deus. E no momento que ele desobedeceu e que ele pecou, então entrou em ação a morte espiritual e a humanidade entra em trevas. Trevas espirituais. Aquele que é o autor, o criador da luz, a própria luz que ilumina a todo homem, já não tinha mais a comunhão com os seres humanos. Essa comunhão foi rompida. E agora os seres humanos que eram iluminados pelo próprio Deus, que conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo, que Deus vinha todos os dias para conversar com ele, essa comunhão íntima acaba. Todos são lançados em trevas, condenados. Tanto que no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17 ou 18, se eu não me engano, vai dizer que todo aquele que não crê já está condenado, porque a humanidade está em trevas. E a única válvula de escape para os seres humanos é Jesus Cristo. E os seres humanos, na sua arrogância, insistem em querer dar as costas para Deus. Ele está em trevas e há a luz que é Jesus Cristo, mas ele rejeita. Ele não quer. E você vê como que a arrogância do ser humano é tão grande. Nós, como seres humanos, somos dependentes da luz física. E quando falta energia na nossa casa, nós sofremos, nós percebemos a falta que faz essa luz física, essa luz que nós acendemos no interruptor, como ela faz falta na nossa casa. Por que espiritualmente falando isso seria menos importante? A luz que ilumina todo ser humano. Então os seres humanos, eles negam, rejeitam essa luz. Ele veio para os seus, é a luz que ilumina todos os homens. Veio para os seus e os seus não o receberam. Tá? Mas aí ele vai abrir um parênteses. Tá? Ele está falando em termos gerais. Foi rejeitado. Mas existe um grupo que creu. Existe um grupo que aceitou. Está lá no versículo 12. Vou ler o 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa extraordinária. E aqui agora, ele passa do assunto luz e trevas, a luz vencendo as trevas, aqueles que rejeitam, aqueles que creem, ele vai dizer, mas a todos que creem, a esses foi dado o poder de serem filhos de Deus. Tá? Então, todos os seres humanos têm a condição de criaturas de Deus. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Espera aí. Né? Não tem essa expressão popular? Também sou filho de Deus. Não necessariamente. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus, só aqueles que creem no seu nome. Só aqueles que o receberam.
só aqueles que estão iluminados por essa luz. São os que creem no seu nome. Foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. E ser-lhe dados o poder aqui, não é que Deus deu um poder para nós, uma varinha mágica, para nós não. Foi-nos dado condições de ser filhos de Deus. O poder é de Deus. E foi dado a nós um direito de agora ser chamados filhos de Deus. Não mais criaturas, mas filhos de Deus, tá bom? Nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, tá? Então, filhos segundo a vontade de Deus. No versículo 14, vem um resumo, né, dessa encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Vimos a sua glória. A glória como o do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse Verbo pré-existente, Criador de todas as coisas, Deus, dentro da revelação da Trindade, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Agora João vai dizer que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é a resposta para o gnosticismo, para as heresias do século I, do século II, que não aceitavam essa possibilidade de que Deus pudesse ter contato com a matéria. Porque dentro do pensamento grego, a matéria, ela é essencialmente, dentro do pensamento grego, era essencialmente má, essencialmente ruim. E que para os seres humanos, por exemplo, o corpo funcionava como uma espécie de prisão, aonde os espíritos ficavam para poder serem aperfeiçoados, para serem melhorados. E por estar em contato com essa matéria, não podiam ser perfeitos. E que à medida que eles iam sendo aperfeiçoados e melhorados, dentro desse pensamento, quando eles desencarnavam, ou seja, quando havia a morte do corpo, e que havia a possibilidade do espírito se libertar, aí então ele atingia um nível elevado de perfeição. Então, para eles, o que Jesus Cristo faz é o contrário do pensamento deles. Então, se para eles o desencarnar era o alcançar a perfeição, por exemplo, dos seres humanos, quando diz assim que Deus, sendo Espírito, sendo perfeito, sendo santo, ele vem do mundo imaterial, do mundo metafísico, e vem para o mundo físico ter contato com essa carne, ou seja, ele vem encarnar, ele vem fazer o caminho contrário. Então eles não concebiam isso, né? Tanto que Paulo, quando pregou no Areópago, foi chamado de louco, porque o pensamento era o contrário. Jesus Cristo vem, assume a forma de homem. Vocês sabem o processo, isso aqui já foi ensinado várias vezes. O ser humano pecou, havia a necessidade de punição para o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo então vem e assume a forma humana para poder receber o pecado no nosso lugar, o castigo pelo pecado no nosso lugar. E só é válido porque Jesus Cristo não tinha pecado. Ele era puro, ele era santo, ele não tinha pecado. Porque se um pecador fosse colocado na cruz, até eu diria, está pagando pelo que fez. Ué, é pecador? Se está morrendo, se está sofrendo, é porque pecou, é justo. Mas Jesus Cristo não tendo pecado, então é aqui que ocorre o aniquilamento do pecado. No sentido da justiça de Deus, da exigência da justiça divina. É que Jesus Cristo não tem pecado.
Então, quando chega na cruz, no momento da punição, em que o pecador tem que morrer, está ali alguém que não tem pecado e está morrendo. É como se fosse uma engrenagem que não entra mais, e chega aqui, ela estoura. Porque se tem pecado, morre, está justo. Tem pecado, morre, é a exigência da justiça. Tem pecado, está pagando, é a exigência da justiça. Mas agora chega um que não tem pecado. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que na cruz foi encravado de uma vez por todas a nossa carta de alforria, a nossa carta de libertação, porque até então todos que morriam porque mereciam, mas agora morre um que não merece. Até me exaltei um pouco aqui. São coisas que mexem com a gente, o coração arde, queima. É um que não merece. O próprio Deus cumpre a sua justiça, porque se ele não cumprisse a justiça, não seria Deus. Alguém tem que morrer. E para pagar o preço de uma vez por todas, para que não precise mais de sangue de animais, que era um sacrifício temporário, né, provisório, não precisa mais de nada disso, agora morre o próprio Deus. Eu vou assumir o castigo no seu lugar. E agora nós somos libertos. Nosso pecado levado sobre a cruz do Calvário. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi algo qualquer que foi feito. É por isso que, às vezes, quando eu vejo pessoas, e até mesmo cristãos, com negligência com a palavra de Deus, me entristece muito. Eu fico pensando, é uma pessoa que olha para a cruz e vê só um pedaço de madeira, vê só um acontecimento histórico, ou então nem crê. Porque quando a pessoa entende o que foi feito na cruz do Calvário, essa pessoa não é a mesma nunca mais. Essa pessoa nunca mais é a mesma pessoa. Às vezes as pessoas dão tanto valor para o amor humano, das relações humanas, seja elas relações familiares ou relações amorosas, dão tanto valor ao que é feito. Ele me deu um buquê de flor e fica toda feliz e tal, com alguns gestos de amor ou de simpatia que seja, mas na hora de olhar para a cruz, a pessoa olha como se ele fosse uma caixa de concreto. Não entende o que aconteceu. Esse ser divino, pré-existente, eterno, Deus, pré-existente, sem nenhuma obrigação de nos resgatar. Ele podia muito bem, sabe o que ele podia ter feito? Pecaram. E queimar tudo com fogo, destruir tudo. Podia. Seria justo. Nos padrões de justiça divina, que são muito mais elevados que o nosso, seria justo. Pecaram, desobedeceram. Seria justo. Mas ele, por amor, que nós não entendemos, ele nos resgatou dessa forma. Ele então transcende, ele sai da eternidade, entra no plano físico, na história humana, assume a forma de homem pelos meios de desenvolvimento natural, menos a concepção, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. De todas as outras formas, ser humano normal, como eu e como você, sentindo fome, frio, sentiu medo. Lembra da oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquilo ali é a natureza humana. Chegou a suar sangue. Um evento raríssimo que acontece, eu esqueci o nome que dá, é um rompimento de microvasos que acontece na pele quando a pessoa está submetida a altíssimo estresse. Amargurado até a alma, chorou. Quem lembra de Lázaro? Lázaro chorou, Cristo chega ali e começa a chorar. Aí muitos vão dizer assim, ele chorou por causa da incredulidade dos judeus que estavam ali. Eu não sei, Lázaro era amigo dele. É o que a Bíblia diz. Lázaro era amigo dele, homem, sentiu fome.
Quantas vezes mandou os discípulos irem comprar pão? Mandou ou não mandou? Olha, ele entra em Samaria, né? Perto de um poço, ela fala para os discípulos fazer o quê? Entra lá na cidade e compra pão, compra comida. Tinham fome. Aí vira para aquela mulher e fala assim: me dá água, sede. Na tentação no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando. Quando termina, quando Satanás aparece, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. Ser humano. Então nós temos que entender que ele era plenamente homem, plenamente Deus. Teve um conhecido, né, aspirante a teólogo, que falou para mim o seguinte: bem, se ele não pode ser 100% homem e ser 100% Deus, senão dá 200%. É 50% homem, 50% Deus. Eu falei assim: meu amigo, se ele for 50% homem, ele não é homem. Se ele for 50% Deus, ele não é Deus. Se você tem dificuldade em falar em termos de porcentagem, então fale em termos de plenitude. Plenamente homem, plenamente Deus. Melhorou para você? Aí ele ficou assim, porque se você falar que é 50% homem, meu amigo, você está negando que nem homem ele era. Se você disser 50% Deus, também não é Deus, não resolve o problema. O que está dizendo aqui é o seguinte: há duas naturezas completas. Há duas naturezas que se fundem, que se entrelaçam, que é chamado em termos teológicos, de união hipostática. Tá? Mas não se preocupa com isso não, o que vocês precisam entender é isso. Duas naturezas que se entrelaçam de tal forma que não podem se separar, tá? Porém elas não se misturam. A natureza humana é humana e a natureza divina é divina. Não se mistura, mas também não pode se separar. Como que explica isso? Não sei. Eu só sei até aqui. Tá? E é por isso que existe muitas dificuldades de se explicar a encarnação do Verbo, porque nós estamos falando de um ser eterno, e eternidade aqui não é contagem limitada de tempo. Eternidade é ausência de tempo, não tem tempo, é diferente. Contagem limitada de tempo é uma coisa, não é eternidade. A eternidade divina não há tempo, não tem tempo. Então esse ser eterno sai desse modo em que ele se manifesta, em que ele existe não, em que ele é, e ele agora rompe esse mundo espiritual e entra no mundo dos homens. E esse ser que é todo poderoso e que ele é infinitamente mais elevado. Se os homens têm capacidade de amar uns aos outros, em termos fraternais, em termos de amor, Deus é infinitamente mais. Se os homens têm capacidade de ter alguma justiça, algum senso de justiça, Deus é infinitamente mais justo. Se os seres humanos conseguem alcançar algum grau de santidade, aqui eu estou falando dos santos, dos cristãos, conseguem alcançar níveis de santidade, Deus é infinitamente mais elevado. Tudo em Deus é na escala do infinito. E agora nós estamos falando de uma criatura, o homem, que é uma criatura finita. Ou seja, olha como isso para nós é complicado. Nós nascemos e nós morremos. Tudo na nossa vida é baseado nesse conceito de existência. Tudo que nós conhecemos nasce e morre. Ou é criado e depois é destruído. É construído e demolido. Tudo tem um princípio, tudo tem uma origem e tudo termina e acaba em alguma coisa. É ou não é? Então, para os seres humanos é muito difícil de entender essa mãe. Como que um ser eterno, todo poderoso, completamente transcendente, agora ele entra na história humana, submetido ao tempo,
né? Agora estou falando da natureza humana dele, e entra e assume a forma de um ser finito. É difícil de entender isso ou não é? É difícil. Eterno, todo-poderoso, ilimitado. Um dia ele falou assim: haja luz. A luz, ela tem que aparecer por causa de quem deu a ordem. O termo em latim é ex nihilo. Do nada trouxe a existência. Não é que ele pegou alguma coisa, né, para modelar, tipo num caldeirão, né, para fazer algumas coisas, para formar e criar, não. É pelo poder, a gente não sabe explicar isso. Ele disse: haja, e apareceu instantaneamente. Haja luz, houve luz. E era bom. Ele vai dizer assim: agora eu vou criar as estrelas. Haja estrelas. Aparecem as estrelas. Estrelas como o Sol, que está a tantos milhões de distância, 150 milhões de quilômetros de distância, e a gente consegue sentir o calor dela aqui. São bilhões de galáxias no universo. E desses bilhões de estrelas em cada galáxia. E Deus diz assim: haja estrelas. E aparece. Só para vocês terem uma ideia, o Sol, ele é uma queima de combustíveis, um processo chamado de fusão nuclear. Queima-se hélio e tal, é complicado, nem eu entendo direito. E ele vai queimando ali até que uma hora ela acaba e explode, termina. Mas o tempo de vida útil do Sol, ele ainda tem mais 6,5 milhões de anos pela frente de combustível para poder queimar. E o Sol nem é uma estrela grande, é considerado uma estrela média, porque no universo tem muitas milhões de estrelas muito maiores do que o Sol. E isso aparece assim, ó, haja, e aparece, ouve. Haja isso, ouve isso. Então é complicado de entender. As pessoas têm dificuldade de entender, e aqui é que tem que entrar a fé. Porque eles querem entender como que esse ser humano finito, cheio de limitações, o corpo humano, como que esse corpo humano consegue receber uma natureza divina. Mas nós temos que olhar do ponto de vista divino. Não é o humano que se reveste do divino, é o divino que vem e entra na história da humanidade. É um ato que parte de Deus. Ele vem, assume essa forma limitada e ele faz, porque ele é todo poderoso. E João vai deixar, ele vai dizer o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É algo muito elevado, é algo muito extraordinário. O próprio Deus assume a forma humana para poder nos resgatar, para morrer no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. E esse é o prólogo de João. Depois ele continua, versículo 15. Eu vou acelerar aqui. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Então até João Batista tinha também esse conceito nas suas pregações e nas suas mensagens. Mas vi um aí que é antes de mim. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas
o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Então, se ninguém nunca viu a Deus, todas as aparições no Antigo Testamento, de Deus falando com a humanidade, Deus fazendo alguma coisa, Deus comunicando, ou Deus numa aparição teofânica, tudo é feito por intermédio de Jesus Cristo. Tá? Então, quem Isaías viu assentado no alto e sublime trono? Jesus Cristo. Quem estava no início criando todas as coisas? Jesus Cristo. Quem aparecia no jardim do Éden todos os dias à tarde para conversar com Adão? Jesus. Quem apareceu e chamou Moisés no meio de uma sarça pegando fogo? Jesus. Quem é que conversava no alto do Monte Sinai com Moisés face a face e que falou a lei para o povo de Israel, escreveu nas tábuas? Jesus. Tudo Jesus. Ok? Ninguém nunca viu ao Deus Pai. Deus é revelado e manifestado na pessoa do Filho unigênito, Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixa isso bem claro, quando ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Ok? Então, a revelação de Deus é dada por intermédio de Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dai-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras de Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Isaías 40, versículo 3, tá, irmãos? Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Não um profeta, o profeta. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então ele deu esse testemunho de Cristo. E quando João começa a batizar e pregar: arrependei-vos, foram enviados a eles sacerdotes e levitas, isso por parte, do sumo sacerdote, da elite religiosa de Jerusalém, foram enviados a eles para perguntar quem ele era. É óbvio que os judeus esperavam a aparição do Messias, que é prometido nas Escrituras. E haveria de acontecer um sinal muito importante antes de que o Messias aparecesse, que seria alguém que viria antes preparando o caminho. Então, em Isaías 40, versículo 3, vai falar sobre a voz do que clama no deserto: endireitai a vereda do rei. Essa voz que clama no deserto funciona como um arauto, é alguém que vem preparar o caminho. Quando os reis iam viajar, então o arauto ia na frente, ia antes do rei, sabia qual era o caminho que o rei ia trilhar, e eles iam tapando os buracos, tirando árvore, removendo pedra, alguma barreira que atrapalhasse o caminho. Eles iam aplainando e acertando, para que quando o rei passasse, o caminho já estivesse preparado. Então, em termos de comparação, é isso que quer dizer. João veio então preparar o caminho para Cristo. Então, como os judeus estavam esperando o Messias, e era comum muitos se levantarem dizendo que era o Messias, mesmo antes de Jesus e mesmo após,
né? E eles haviam tido problemas com isso. Então mais um apareceu pregando. Mais um está arrebanhando multidões. É outro, será que está dizendo que é o Messias? Vai lá e pergunta quem ele é. Quem é você? Ele já responde de cara: não sou o Messias. Então quem é você? Você é Elias? Por causa de uma profecia em Malaquias, né? Deus disse que iria enviar antes do Messias o profeta Elias. E muitos judeus entenderam isso de forma literal, como se Elias fosse voltar do céu para poder pregar na terra, que seria um sinal da vinda que antecederia a vinda do Messias. Porém, Jesus deixou bem claro que Elias, na verdade, não iria voltar. Queria voltar é alguém com a mesma postura de Elias, com a mesma unção, com as mesmas características. E essas características foram preenchidas por João, porque João também se vestia de pelos, de camelos, morava em deserto, era um camarada rústico, né, em sua maneira, na forma como combateu contra reis, né? Então era disso que se tratava a profecia. Tanto que o próprio Cristo vira para os seus discípulos depois e vai dizer assim: eles estão esperando Elias. Na verdade, Elias veio e fizeram com ele o que quiseram. Entre parênteses, ele dizia, estava falando de João Batista, porque ele foi decapitado. Estão esperando Elias, Elias já veio e mataram ele. Testemunho do próprio Jesus Cristo. Então, por isso que eles estão aqui perguntando: você é Elias? Que eles estavam em Elias voltar. Elias subiu no redemoinho, né, e numa carruagem, e estava esperando Elias então voltar. Era uma concepção literalista, e na verdade não era. Aí depois eles perguntam: és tu o profeta? Não um profeta, és tu o profeta? Que profeta é esse? Em Deuteronômio 18, se eu não estou enganado, Moisés fala para o povo: o Senhor levantará no meio de vocês um profeta, assim como eu, a ele vocês vão ouvir. O povo era rebelde, muitos não ouviam Moisés, não é verdade? E ele diz: mas no meio de vocês vai levantar um, a ele vocês vão ouvir. É você o profeta? Não. Então quem é você? Ele vai dizer assim: eu sou a voz do que clama no deserto. É de arrepiar, irmãos. 700 anos antes, Isaías profetiza sobre a voz do que clama no deserto, que prepararia o caminho do Senhor. 700 anos é mais do que a história da nossa nação. O Brasil tem 500 e poucos anos, né? É 700. É bem mais que a história do Brasil. 700 anos de distância, Samuel. Ele diz assim: eu sou aquele que profetizou o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Messias. Eu sou aquele que vem antes preparando o caminho. E João vai dizer mais. Ora, se não vier perguntar, eu sou profeta, eu respondi: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. João reconhece a sua humildade. Ele vai dizer: vocês têm essa multidão em volta de mim me ouvindo pregar, mas eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. E ele diz mais: ele está no meio de vocês. No prosseguir do texto, nós vamos ver que João não sabia que o Messias era Jesus Cristo. Mas ele vai dizer que a voz que chamou ele e que mandou ele pregar, disse a ele que aquele em quem o Espírito Santo viesse sobre ele, esse seria o Messias. Então isso acontece no momento em que Jesus Cristo vai encontrar com João para poder batizar. É quando João tem a visão, ele tem a revelação do Espírito Santo sobre Cristo e que ele vai exclamar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, versículo 29. No dia seguinte,
João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha que versículo tremendo, irmãos. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No decorrer dos versículos, né, nós já vamos encerrando, ele vai mostrar aqui como foi o chamado de alguns discípulos, como André, Simão, Filipe e Natanael. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, novamente, né? Os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora 10ª, ou 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é em aramaico, tá? Quer dizer pedra ou pedregulho. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então vocês veem aqui que quando ele encontra, no caso aqui de Natanael, no caso de Filipe, quando ele encontra com Jesus e ele constata a grande possibilidade de Jesus Cristo ser o Messias, né, e até ali ele estava crendo que essa possibilidade existia mesmo, então ele corre para chamar Natanael. E chama a atenção aqui que nós não estamos falando de pessoas leigas. Olha o que ele diz aqui, encontramos o Messias, encontramos aquele de quem fala a lei e os profetas, a quem está escrito. É Jesus, o filho de José. Então ele não está falando para um leigo, ele está falando para outro camarada que também era um estudante da palavra de Deus. Porque senão ele não falaria isso, achamos aquele de quem está escrito, de quem falou a lei, de quem falou os profetas. Então eles eram pesquisadores da palavra de Deus. A impressão de que eu tenho de que há um desconhecimento muito grande, principalmente de alguns pregadores, ensinadores, ao dizer que os discípulos eram analfabetos, como no caso de Pedro, insistem
em dizer, por exemplo, que Pedro era analfabeto só porque era pescador, não. Que ele era leigo, que não sabia. Não, sabiam. Eles eram criados na religião. Desde pequenos frequentavam sinagogas, frequentavam o templo, sabiam das profecias. Tanto que aqui, olha o relato, encontramos o Messias. Encontramos aqueles de quem fala a lei, de quem estão falando os profetas. Aí a resposta de Natanael. Perguntou Natanael: pode vir com alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem ver. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crê? Coisas maiores do que essas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Natanael vem chegando, Jesus dá um testemunho a respeito dele. Eis aí um varão israelita, ou seja, tipo assim, eis aí um verdadeiro descendente de Jacó, uma pessoa que não é falsa, porque Natanael era um pesquisador da palavra de Deus. Havia os santos, desde o Antigo Testamento, em toda a história, que eram fiéis a Deus, que aguardavam a vinda do Messias. E Natanael era um desses. E Jesus deu esse testemunho dele. Aí ele disse assim: ué, ele está falando de mim? De onde o senhor me conhece? Antes de Filipe ir te chamar, eu vi você debaixo da figueira. Aí ele exclama: tu és realmente o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: por causa de uma revelação? Irmão, se fosse hoje, Natanael estava lascado, né? Fosse nos nossos dias, ele entrasse numa igreja dessa daí, ia sair de lá quebrado, né? Por causa de uma revelação. Porque eu te disse que você estava debaixo da figueira, você crê? Jesus falou para ele: você vai ver coisas muito maiores. Daqui para frente, vocês vão ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui ele está fazendo a menção àquele sonho que Jacó teve, em que Jacó deita para poder dormir, quando estava fugindo, estava fugindo de Esaú. Ele deita para descansar, pega uma pedra, põe no chão, coloca a sua cabeça sobre a pedra e dorme. Então ele tem um sonho, uma revelação de sonho. Ele viu o céu aberto, uma escada posta que tocava os céus e tocava a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. E agora Jesus faz uso dessa visão de Jacó, e ele diz assim para Natanael: daqui para frente vocês vão ver a escada que Jacó viu, a escada, os anjos subindo e descendo sobre ela. Mas por que escada? Eu não entendi isso. Ligação. A escada tocava a terra e tocava o céu, ou seja, ligava a terra ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Ou seja, se não houvesse a escada, se não tiver a escada, não tem ligação. Se não tiver a escada, não tem ligação de Deus com os homens. Jesus é a escada posta que faz a ligação entre os homens e Deus. Então Jesus faz uso dessa imagem do Antigo Testamento e dá testemunho a respeito de si mesmo. Vocês vão ver daqui para frente os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus.